10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A uma grande hora de começar esse podcast. Hoje foi uma loucura para nós estarmos aqui, mas quero agradecer muito a Deus pela oportunidade de sim estar aqui e poder hoje conversar com uma grande pessoa, por referências e com certeza de uma pessoa muito importante para a gente, que é o Léo, lá do Varanda, do restaurante Varanda. Ele nos orientou, falou assim: rapaz, você tem que conversar com ele. E aí era um tema que eu precisava realmente uma hora ter uma pessoa que tenha o conhecimento para a gente abordar sobre o tema. Então, pessoas, quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu sei que tem muita gente querendo ver o Geraldo, mas vê eu aqui um pouquinho. Já se inscreve aí no canal, quero muito que vocês também acompanhem outros temas que a gente vai trazer em outras oportunidades com outras pessoas, e assim a gente vai trazendo muita informação de qualidade. Mas vamos dar boa noite à estrela da noite, né? Geraldo Peçanha, uma pessoa assim que a gente vai conhecer agora, juntos, né? Muito obrigado pela sua presença, quero agradecer de coração. Seja bem-vindo e faça as honras agora, né? Já falei demais. Gostei da parte da estrela, né? Da estrela, Mas boa noite a todos, é um prazer enorme e eu fico feliz por duas razões, né? Primeiro que é a indicação, né? Alguém falar de você hoje e falar positivamente é algo que, de fato, a gente tem grande admiração. E o segundo ponto é ser recebido com tanto carinho, né, Alan? Então, muito obrigado pelas duas situações. Graças a Deus. Muito obrigado você. É uma correria, né? Muda aí 10 minutos, 15 minutos, pra lá, pra cá, porque eu também não só estou aqui no podcast, mas a gente tem as outras atividades e realmente isso é uma coisa interessante também, Alan, porque você veja, nós, já começando, já falando, nós nos denominamos pais atípicos, né? Então, certo. Pais atípicos, mães atípicas, pais atípicos, são aqueles homens e mulheres cujos filhos têm alguma deficiência. Então, esses pais são chamados de atípicos. E esses que estão nos assistindo, grande maioria, são pais atípicos, ou seja, eles têm que se virar nos 30. Então, são pessoas
vamos lembrar que nós estamos falando de crianças e jovens e muitas vezes adultos com deficiências e que são dependentes. Ou seja, para ir no banheiro, para comer, para voltar, para se vestir. Então, esses pais atípicos, normalmente, eles são muito ocupados. E não porque eles têm muitos afazeres, mas porque eles precisam dar conta de um universo de necessidades que os pais atípicos sabem quais são essas necessidades. Mas, normalmente, os pais atípicos não têm tempo de cortar cabelo, mães de fazer unha. Isso é uma realidade que o Brasil ignora muito, né? Porque quando você vê uma criança ou um jovem com deficiência andando pela rua numa loja, é importante lembrar que a família fez um esforço enorme para que aquela cena que a gente vê e muitas vezes despreza pudesse acontecer. Então, às vezes foi a família que deu banho, a família que limpou, a família que vestiu, a família que colocou a comida na boca, a família que tentou controlar uma crise antes daquela criança, daquele jovem sair. Então, a dependência, né, que a gente chama do nível de suporte, ela é uma constante. Então, esses pais normalmente são muito ocupados, e ininterruptamente. Por isso, o questionamento que existe em toda a família atípica. Se eu morrer, quem cuida do meu filho? Então, essa é a pergunta que a gente dorme e acorda com ela diariamente. É uma pergunta recorrente. Sim. Recorrente na sua... mas no pensamento, né? Você acorda ali, você olha, faz todo aquele cuidado e fala, e aí? Tem pais, né? Tem pais e tem famílias, né? A gente fala pais, mas é importante lembrar que os números quase sempre direcionam para o feminino, para as mães, né? Então, infelizmente, a gente fala muito mais de mães atípicas, porque as pesquisas mostram que, no máximo, 10 anos duram os casamentos onde os pais têm um filho dentro do transtorno do espectro do autismo. Então, nós temos uma realidade que são mães que são abandonadas muitas vezes, que são deixadas não só pelo marido, mas tem todo um contexto familiar que também abandona, que é o que a gente chama de teia de apoio, né, de rede de sustentação, de suporte. Então, a partir do momento em que nasce uma criança e ela tem um diagnóstico de autismo, e às vezes nasce a segunda e a terceira na mesma família, as pesquisas mostram que na próxima década essa mãe quase sempre vai ficar sozinha. O marido vai embora, os parentes mais próximos também vão ter muita dificuldade, e essa é uma realidade da maioria. Mas os pais que permanecem, né, e as famílias que se mantêm unidas, elas também têm esse questionamento por duas razões. Porque qualquer pai dorme e acorda pensando assim, se eu faltar, quem fica com meu filho? Porque a gente está dizendo um pai cuja integridade é presente, né? Tem família os tipo valores atípica. ali, né? Isso, importante. Mas também os pais atípicos têm isso numa espécie de plus, né? Como um algo mais. Porque nós não estamos falando de uma criança, ou de um jovem ou de um adulto que vai ficar tomando banho sozinho, comendo. Muitos desses são dependentes ininterruptamente. E aí eu resolvi isso inicialmente, né? Só lembrando para as pessoas que não me conhecem, diferente das outras famílias atípicas que têm uma surpresa, né, ou que têm um laudo, eu escolhi, né? Então, eu sou pai adotivo de uma criança, não com mas com 4 diagnósticos, né? Então, quando eu adotei o Matheus, meu filho, eu já sabia que ele era autista nível 2, que ele tinha deficiência intelectual, que ele era TOD e TDAH. Então, esse susto ou essa projeção que a gente chama aí de expectativa em relação ao filho, eu não tinha nenhuma. Então, isso me colocou num terreno assim de muita naturalidade. Como eu não estabeleci nenhuma expectativa, qualquer coisa para mim era muito satisfatória, né? Dentro desse diagnóstico que você leu agora, né, do Matheus, que você, Sim. quando adotou ele, você já tinha esse conhecimento sobre o autismo ou não? Veio conhecer depois, ou era bem leve seu conhecimento? Como que funcionou assim Já pegou pesado e muito bacana essa sua pergunta, porque veja só, e isso é uma coisa muito importante. Talvez a coisa mais importante da nossa conversa. Existe o autismo acadêmico, esse que os... eu já fui direto ao assunto assim, eu estou tão tão rápido. Foi direto ao assunto. Mais existe o autismo acadêmico, que é esse que as pessoas estudam muito, então sabe os genes. Hoje tem mais de 1000 genes que pode estar ali envolvido no autismo. Então,
tem gente que domina tudo isso, a microbiologia, a neuro disso, tem gente que domina todos os aspectos. Então, o autismo, ele se divide entre o conhecimento acadêmico de quem estuda muito isso e tem a sua contribuição, mas existe o autismo de quem vive. O autismo de quem vive, ele é completamente diferente do autismo de só quem fala do autismo. Por isso que uma máxima que nós temos é ninguém falando por nós. Então, não é possível um pai, né? Por exemplo, meu filho se desorganiza dentro de um restaurante. Ele pode me xingar, ele pode me bater, ele pode jogar os pratos no chão. E eu não posso aceitar que nenhum pai avalie ou julgue a minha paternidade ou o meu filho se ele não vive a condição que eu vivo. Porque nós estamos É falando... o sentir da pele. Nós estamos falando de um ser humano que tem 4 deficiências. Então, eu chego num lugar... O autismo precisa de previsibilidade, né? Sem mudar o assunto e sem que as pessoas tenham confusão. Então, tudo tem que ser muito previsível. A gente tem que ser a hora de sair, a rotina, a hora de tomar banho, a hora de comer, é tudo muito organizado. Autismo e organização são 2 palavras assim que se abraçam. Autismo e organização. É imprescindível a organização dentro de uma família que existe um autista. Só que muitas vezes uma pessoa de fora, olhando para uma cena dessa, a pessoa diz assim, se fosse o meu filho, eu já pegaria uma vara, um chinelo. Eu queria ver se meu filho faria uma coisa dessa. Ou muitos pais cujos filhos são autistas ainda estão acreditando que se forem severos, se derem castigos e se maltratar, o filho vai aprender pela dor, pela dificuldade. E aí eu pergunto, como é que você quer que uma pessoa com 4 deficiências entenda o que às vezes nem nós, sem nenhuma delas, temos dificuldade de entender? Então, é aí que começa os índices de violência. Então, para quem não sabe, os autistas ocupam o topo da pirâmide da violência doméstica. Violência física, psicológica, de todas as naturezas. Porque o processo, né, de barbárie que se constitui em torno de uma pessoa dentro do espectro, ele não se esvai nunca, né? Ele sai da escola, né? Meu filho, na segunda-feira, sofreu bullying. Certo. Hoje ele reproduziu da mesma maneira, e nós só estamos na terça, eu ainda tenho mais 3 dias da semana. Então, esse universo ele vai se expandindo, se expandindo. Então, hoje nós falamos, né, e afirmamos categoricamente, falar sobre o autismo só quem vive o autismo. Você pode estudar e reconhecer o autismo acadêmico, mas isso não tem relação nenhuma com você dormir e acordar com um filho autista, ou com 2 ou com 3. Por quê? Porque muitas vezes os 3 não comem nenhum alimento. Tem autista que só come biscoito, água e sal. Tem autista que só come alimento branco. Tem autista que só come alimento amarelo. E às vezes a família tem 3 e cada um deles tem uma seletividade alimentar. Então você imagine um pai que vive de salário ter que comprar alimentos amarelos para um filho, branco para o outro, né, e líquido para o outro, e ele precisa manter o equilíbrio emocional e às vezes ele também é autista. Então, quando uma família julga, quando uma pessoa olha e julga um contexto autístico, ela de verdade está sendo cruel. Ela não tem... Ela não tem propriedade para falar daquilo ali. Naquele momento ali O conhecimento acadêmico, ele ajuda. E aí, respondendo a sua pergunta, quando eu adotei o Matheus, eu tinha esse conhecimento acadêmico, né? Eu sou formado há 31 anos e eu não tenho uma formação ruim, né? Entre outras coisas, eu estudei em Cuba, eu tive uma autorização do governo brasileiro e estudei em Havana. Em Havana tem uma escola chamada Dora Alonso, eu estudei nessa escola. Ou seja, eu conheci uma escola no mundo, que é em Cuba, onde 150 pessoas são autistas, alunos, professores, e eu vi que era possível viver com uma certa dignidade, mesmo com poucos recursos. Nós estamos falando de Cuba. Quando eu voltei para o Brasil e eu tive a oportunidade de olhar para o Matheus, meu filho, e aplicar essas coisas, eu tinha um conhecimento de universidades, né? Eu estudei em 3 universidades públicas, né? Na Unesp São Paulo, Federal do Paraná e na Federal de Santa Catarina. Então, eu tinha uma boa formação e tinha experiência, né? Ou seja, eu estou dentro do consultório há 19 anos e na sala de aula há 31 anos. Mas esse conhecimento não dá conta da sua convivência, porque, veja, quando eu adotei o Matheus, a primeira pergunta, e o juiz me fez essa pergunta,
O juiz na adoção me fez essa pergunta. Até para ele, por saber, né, Sim, da sensibilidade. Primeira do coisa que que eu recebi foi um documento do juiz dizendo assim, ó, Mateus, o sobrenome dele da época, é inadotável. Eu disse, não existe isso. Mas existia. Então, eu levei 4 anos para derrubar o conceito de inadotável, porque com 4 deficiências ele era considerado inadotável, porque ele não tinha condição de tomar a decisão. E aí, derrubando esse conceito, eu caí num segundo buraco, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a adoção por padrinhos afetivos, e eu era o padrinho afetivo dele. Mais 2 anos na justiça. Mas eu me lembro que na última das audiências o juiz disse assim para mim, mas por que adotar o Mateus? Ele não conseguia achar critérios racionais e ele virou para mim e disse, mas por que adotar o Mateus? E eu disse, por amor. E ele assim, sem titubear, sem pestanejar, ele disse assim para mim, mas o amor acaba. E eu disse para ele, doutor, na sua realidade, na sua experiência, eu vivo numa família cujo casamento dos meus pais dura 54 anos. Eu nasci muito pobre no interior do Paraná e minha família é muito pobre, muito humilde. E eu me lembro do amor do meu pai e da minha mãe, mesmo não tendo comida, mesmo não tendo uma casa confortável para dormir. Então, assim, o amor é a minha realidade, não talvez a do senhor. Então, eu não posso me responder pelas suas experiências de vida. Na minha experiência, o amor ele é infinito. E aí ele deu por encerrada a sessão. E não disse nada. Não disse nada. E pediu mais uma avaliação psicológica. Então, o conselho tutelar, enfim, toda aquela junta de pessoas vieram novamente com todas as perguntas. E eu disse assim, agora não... Né, eu enfrentei o juiz dessa forma, agora realmente não deu certo. E aí, passado 2 ou 3 dias, eu recebi no e-mail a adoção. Ele não só me concedeu a adoção, como me concedeu a filiação. Então, no documento de nascimento do Mateus, está escrito filiação, aí só tem meu nome, Geraldo Peçanha de Almeida, e avós paternos. Deu ao Mateus avós paternos, que é meu pai e minha mãe. E a partir daí, a história começa, né? Porque eu vou entrar na minha casa e eu tenho um filho com 4 diagnósticos. Então, as pessoas perguntam assim, como é que o autista vive? Dificuldade de comunicação, dificuldade de linguagem, dificuldades sensoriais, de reconhecer sentimentos. Então, como é que eu vou tornar esse garoto meu filho? Então, muitas vezes eu entrei na minha casa, né, em Curitiba. Ele tinha quantos anos na época da adoção? Nessa época de dentro de casa, já 8, 9 anos de idade, né, 10 anos de idade. Então, eu vou entrando na minha casa e ele não sabe quem eu sou. E eu estou fora de casa 3 ou 4 dias, e quando eu entro, aí eu vou na cozinha, faço um chimarrão, volto, e ele diz assim, você pode pegar aquele negócio para mim e fazer tal coisa assim, como se eu não tivesse saído de casa. Então, esse era o início de tudo. Então, por isso que no início da adoção, eu optei por não fazer terapias. Foi um risco calculado, porque morando em Curitiba, eu precisava de 1h30 para deslocar ele para uma terapeuta. 1h30 num consultório terapêutico, entre a espera e o atendimento, e mais outra 1h30 para voltar. Era 4h30. Eu, 4h30 dentro da minha casa, com os conhecimentos que eu tinha, eu disse, eu faço tudo o que eu preciso fazer e ainda crio o vínculo de pai e filho. Pai e filho. Então, em menos de 1 ano, o Mateus já me chamava de pai. E em 2 anos, ele já beijava, abraçava e interagia. Então, nós fomos vencendo, porque como ele é nível 2 de suporte, depois a gente explica sobre isso, como ele é nível 2 de suporte, a grande dificuldade é com as comorbidades, né? Porque o autismo em si, talvez é fácil compreender, porque ele é uma regra, né? Um conjunto de regras. Mas as comorbidades, elas se diferem de um para o outro. E aí ele tem TOD, que significa não aceita o não. Quando a gente diz assim, não aceita o não, é definitivo. Então, você imagina que você diz assim... A opinião dele é essa ponto e é final. essa, acabou. Isso se chama rigidez cognitiva. Todo autista tem em maior ou menor grau, né? Mas se ele disser assim, ó, eu quero esse computador agora, você vai ter menos de 0,5% de possibilidade de negociar isso. Pensa isso num casamento. Vou rir agora, porque... E muitas pessoas que estão nos assistindo são casadas com autistas. Então, não tem essa negociação. Então,
a única coisa que você pode fazer é aceitar. Porque para você... Eu falei, desculpa, eu vou rir por causa da minha esposa, tá? Eu lembrei dela. Eu lembrei dela porque ela tem também essa. Então, agora você veja. Comigo. Agora você veja, a pessoa, para entender isso, ela tem que estar bem emocionalmente. Porque não ela tem que conhecer, né? Isso, não é o Alan que está fazendo isso comigo, mas é um diagnóstico, né? Ou seja, é um transtorno que acompanha ele, vai acompanhar a vida inteira, que está se relacionando comigo naquele momento. Então, como é que eu, como pai, né, vou ter que passar por cima disso e ver atrás daquela situação, né, dele assim, eu quero e ponto final, e amar mesmo assim, né? Um exemplo bem simples. Um certo momento em Curitiba, eu contratei uma auxiliar, que a gente chama de faxineira, né, uma vez por semana. Então, preparei ela, como eu preparei essa semana uma outra. Preparei ela, fui explicando isso, olha, eu tenho um filho autista, então tem rigidez cognitiva, ele tem TOD, então ele não aceita não, é tudo previsibilidade, ele é autônomo, toma banho, troca, faz comida, todas as coisas, preparei tudo. Só que a autista se desorganiza por razões que nós chamamos de gatilhos, ou seja, um cheiro pode ocasionar isso, um barulho, então cada autista tem um gatilho, uma situação que desencadeia essa desorganização. E naquele dia, 8 horas da manhã, o Matheus desceu a escada desorganizado. Então, quando ele desce a escada desorganizado, eu estava com o café na mesa, a senhora tinha acabado de chegar, e eu disse para ela, eis a questão. Né? Aquilo, tudo que eu trabalhei, preparei, eis a questão. Já tinha pulado ali aquela preparação dela, ela falou, aí agora? Sim, então ela entra pela porta, eu tô lá com o café pronto, a escada, o Matheus desce desorganizado. E quando a gente está falando de desorganização, nós estamos falando assim, de gritos, nós estamos falando de soco na parede, bater com a cabeça na parede, né? Então cada autista, nestes momentos, tem reações específicas para aquele contexto. E ele naquela desorganização toda e eu tentando fazer ali a contenção, o controle, e cada um tem uma maneira de fazer isso. E aí ela sai de perto de mim, vira assim um lado que a cozinha tinha e vai para a lavanderia. Eu então faço toda a situação. Quando ele se acalma, que ele começa a tomar o café, ela vem para a mesa assim muito silenciosa e impactada, toma o café e tudo mais, e o Matheus assim, pai, você me ama? Filho, eu te amo e vou te amar sempre, que é como ele sempre encerra essas situações. Aí abraço ele, beijo e tudo, e ele sobe de volta para o quarto dele. Ela vira para mim e diz assim, ai, mas ele não pode fazer isso, porque eu vejo o senhor adotou ele, tirou ele de um orfanato, dá tudo para ele. Não, o senhor tem que dar um castigo para ele aprender, para ele valorizar. E eu acabei de dizer para você 5 minutos atrás, como é que você vai castigar uma criança ou um jovem que é deficiente? Esse entendimento, essa fala, a compreensão dela não tem, ela não encaixa, né? E eu vou fazer um adendo aqui, se você me permitir. Claro, mas Nos pais... nem estou mudando de câmera, tá ficando só em você só. De tão bom que tá aqui eu ouvir você falar. Uma coisa que é importante, eu não acredito em castigo, eu não acredito na severidade. Certo. Então, mesmo que eu não fosse meu filho, eu tenho um filho mais velho de 31 anos, que me deu muito trabalho. Deu. E eu não tinha isso, assim. Então, quando eu falo para as pessoas... combinados, castigos, isso tudo é muito complicado para uma criança, dependendo do contexto dela. Isso é importante, porque você veja, os pais, eles privam, né, tiram dos filhos, assim, vou tirar de você o videogame hoje porque você não fez a tarefa da escola. Certo. E assim, não tem relação nenhuma coisa com a outra, né? Porque o videogame é uma coisa que você comprou para ele tem alguma conquista e tudo mais. Mas ele deixou de fazer a tarefa da escola. Mas os pais querem unir charrete com chiclete e transformar na mesma coisa. E aí não é coerente para uma criança ou um jovem entender isso. Vou contar uma história também, porque eu sou ótimo de história. Estou em Gramado no Rio Grande do Sul. Eu e o Matheus aluguei um carro para andar com ele por lá e de repente tem aquelas bolinhas de chocolate. Ele disse assim, pai, eu quero essas bolinhas de chocolate. Eu comprei um pacote daquelas bolinhas, ele no banco de trás, era pequenininho, e estou andando por Gramado. Quando eu desci no estacionamento do hotel, que eu olhei atrás, o banco do carro era só chocolate. E eu disse, Matheus Peçanha de Almeida,
Onde já se viu uma coisa dessa? Esse carro não é meu. Não é possível que você não tenha visto essas bolinhas e tudo. Ele vira para mim já na gracinha. Você vai me dar um castigo, né? E eu não respondi nem que sim, nem que não, porque não existe castigo em casa. Mas ele vê isso o tempo todo. Hoje, por exemplo, teve uma situação na escola, ele me perguntou 3 ou 4 vezes, que castigo você vai me dar? E não existe castigo. Eu disse, não, a gente vai dialogar e a gente continua. Ele disse, mas você vai tirar o videogame? Eu disse, não tem nada a ver. Aí conversei com ele. Quer dizer, não falei com ele nesse momento da garagem, mas eu subi assim, muito nervoso, pensando como é que eu ia lavar um carro em Gramado, secar e devolver o carro, ou Como que ia quanto resolver teria esse que problema? pagar esse problema. Daí, cheguei no quarto, eu, assim, muito abalado e chocado com aquilo tudo. Ele disse assim, pai, eu sei que você está querendo dar um castigo, mas assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso antes de eu falar qualquer coisa. Isso, frase dele para mim. E por que não tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou passeando, fazendo tudo. Olha o discurso do pai que diz, eu faço tudo por você, eu te dou tudo, não te falta nada. Ele assim, eu posso resolver o problema? Ele me disse. Eu disse, como você vai resolver o problema? Ele entrou no banheiro, pegou uma toalha de banho, ligou o chuveiro na água quente, molhou a toalha de água quente, desceu na garagem e umas 2 horas depois o banco estava impecável. Limpou tudo. Então, quando a gente não permite que o filho, por exemplo, o filho está riscando a parede o tempo todo, tem um ato ali que a gente está observando que a gente não quer, mas por que o pai não viu qual é o desejo do filho antes daquilo? Tem um filho querendo desenhar. Para isso tem bloco, tem papel, tem rolo de papel, mas os pais preferem ver o filho errando, dar o castigo para o filho, achando que o castigo vai ensinar o certo. Mas o certo seria, meu filho tem desejo de desenhar, por que eu não providencio isso? Um quadro. Qualquer coisa, ou seja, parece que isso é até bíblico, né? Eu vou te conceder todos os filhos ao longo da tua vida, os que você tem condição de criá-los. É isso. Falando em riscos de parede, né? As minhas filhas, elas fizeram 5 e 4. E eu pintei a casa faz uns 6 meses lá. Peguei a tinta e falei, agora acabou a pintura, o risco, né? Mas aí entra a esposa, né? Eu olhava e falei, meu Deus do céu, tá riscando a casa inteira. Daí ela falou assim, deixa. E é sempre um material que não dá para cobrir, né? Porque assim, é cera, né? Cera, falei, deixa que vai passar. Aí aí eu peguei, internalizei, e aí pronto. Aí foi até legal que na hora que eu fui fui pintar, tinha desenho, tinha uns bichos do tamanho do mundo, tinha um monte de coisa. Falei assim, tá bom. Aí depois que eu pintei, não precisei ficar cobrando, elas mesmas viram que ficou ali novo, né? E não riscaram mais. Sim. Então, e esse princípio da compreensão, né, pode ser antecipado. No caso dos autistas, né? Você, com o tempo, você vai reconhecendo todas as características do seu filho. É possível você prever quase que absolutamente todo o movimento que ele vai fazer, né? Então, eu fui, agora nesse mês de abril, fui na Bahia e o Matheus fez comigo uma turnê pelo interior da Bahia. Ficamos 10 dias, várias cidades diferentes, e ele me acompanhou. E aí teve um prefeito de uma dessas cidades, que vai estar comigo agora em Gramado, no congresso, e ele disse assim, sabe o que mais me admirou? É que o senhor chegou na minha cidade, eram umas 4 da tarde, e o senhor sabia tudo o que ia acontecer com o Matheus até as 11 horas da noite. O senhor nos avisou tudo, e eu fiquei no palco dando palestra. Mas aquilo tudo foi acontecendo de maneira quase que orgânica. Você trouxe uma palavra em relação à organização. Sim. Como que é essa organização? Essa previsibilidade que você tem com ele? Como que acontece isso para mim, Veja, entender? Montessori, né? Maria Montessori é uma mulher que movimentou e talvez a única teoria educativa que está presente no mundo inteiro. Então, você vai na Ásia, tem Montessori, vai na Europa, tem Montessori, na América tem Montessori. Ela era uma médica, foi a primeira mulher a se formar em medicina na Itália e a segunda em toda a Europa. E ela escreveu milhares de coisas. 2 delas são importantes. Ela escreveu uma teoria sobre conhecimento da vida prática, ou seja, deve ser ensinado aos pequenos como que se vive. Por isso, então, na teoria de Montessori ou na construção do ensinamento dela,
criança lava a louça, arruma quarto, faz comida, ajuda os pais, prepara tudo. E nas escolas montessorianas, isso tudo é em miniatura, mas é um conhecimento de vida prática. Esse é o número 1. E a segunda coisa que Montessori disse foi: todo conhecimento começa na organização. Isso é forte e é importante. Então, para os pais ou para os professores que estão nos assistindo, a organização é o ponto determinante do aprendizado de uma criança atípica. Então, uma criança atípica num ambiente desorganizado é o caos, é o caos. E quando a gente fala em organização, são as mínimas coisas. Então, autistas, geralmente, eu vou usar essa palavra aqui milhares de vezes. Certo. No geral, porque a gente tem combinações infinitas para autistas, né? Então, geralmente, autistas vão enfileirar coisas uma atrás da outra, por tamanho, por cor, né? As pessoas veem pela internet autista cujo hiperfoco é caneta, tem 10 mil canetas e ele vai enfileirar todos os dias. Um dos primeiros sinais que os pais podem observar são os filhos organizando as bonecas uma atrás da outra, os garfos uma atrás da outra. Então, a organização é um princípio que equilibra, né? Que mantém ele ali dentro daquele espaço. Mas isso também funciona para o processo de aprendizado. Então, a organização, ela vai desde o levantar. Então, quando eu digo assim, eu vivo sozinho com o Mateus, com Jesus, Maria e José, eu e Mateus. É a família sagrada da minha casa. Como que ele vive? Então, o Mateus, ele tem a roupa para tomar banho, tem a gaveta onde as roupas estão. Então, a primeira gaveta é cueca e meia, a segunda gaveta é short, a terceira gaveta é camiseta. Qualquer momento que ele for tomar banho, ele vai abrir a primeira gaveta, vai pegar um item, vai abrir a segunda um item, vai abrir a terceiro item. Aí eu peço assim, Mateus, coloque a mesa. Quando eu peço, Mateus, coloque a mesa, ele vai abrir a primeira gaveta, tem os talheres, ele vai pôr na mesa o prato e tudo mais. E isso é uma construção que eu levei anos para fazer. Por quê? Porque é necessário que eu tenha ali, então, olha lá a receitinha do bolo para quem quiser, né? Olha lá a receita do bolo, fica ligado. O autista, ele primeiro precisa visualizar isso que a gente está querendo ensinar. Então, por isso, pranchas com imagem ou imagens, ou a própria reprodução é importante. Então, se eu digo assim, ó, eu quero que este papel seja retirado aqui da minha esquerda e colocado para a direita. Eu estou dizendo isso para você. Então, Alan, ó, preciso tirar aqui da esquerda e colocar ele aqui na direita, tá bem? Certo. Então, eu posso fazer isso em desenho, posso fazer essa representação. Essa é a primeira situação. Mas lembra, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente tem um tempo de aprendizado. Então, a primeira situação é sempre apresentar para ele, ou de forma oral, ou visual, ou iconográfica, com imagem. O segundo ponto, o segundo passo é você fazer 1, 2, 3 vezes para que ele possa observar o seu movimento. Então, você diz, olha, Alan, então eu estou tirando aqui da esquerda e estou trazendo aqui para a direita, tá bem? Tranquilo? Então, nós vamos fazer de novo, estou tirando da onde? Dali da direita aqui para a esquerda. Cumprimos o segundo passo. O terceiro passo, obrigatoriamente, é faça para mim, por favor. Eu vou te ajudar. Aí, ele coloca a mão aqui, você ajuda ele e transporta para o outro lado. E faça isso quantas vezes for. Só agora, no quarto passo, é que você pode pedir. Consegue fazer sozinho? Porque você precisa da previsibilidade, você precisa considerar a rigidez cognitiva do entendimento dele, você precisa considerar que a Montessori diz que a organização é o princípio do aprendizado, e um outro teórico ainda mais atual que Montessori, que é Henri Vallon, um francês, ele diz: o aprendizado é reforçado e garantido pela imitação, o que a gente chama de exemplo. Então, com esses 4 passos, você consegue criar autonomia num aluno ou num filho. Mas aí é que entra o tal do tempo de Kairos, que é o tempo da consciência, porque de relógio você pode gastar 1 hora nisso daqui. E muitos pais, como a gente falou no início, não têm esse tempo cronológico ou não querem ter. E muitos professores não têm esse tempo, dada a necessidade dos outros, da sala de aula. Então, fica muito difícil, porque só falaram assim, pega lá da direita e põe na esquerda. Olha, direita e esquerda, para muitos autistas, não significa absolutamente nada. Então, é isso que aí a tem gente... que ter essa demonstração essa ali, demonstração. pra ele entender, né? E aí, se o autista tem DI, que é o caso do meu filho, que é deficiência intelectual, pode ser que eu tenha que repetir isso amanhã e depois de amanhã e depois de amanhã. Então, por isso que eu disse ainda há pouco, autistas, eles não são iguais de maneira nenhuma. Se você tiver
3 filhos, são todos diferentes. Se você tiver 5 alunos, são todos diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, numa escola, como a que o Matheus estuda hoje, tem 50 autistas. Todos eles são diferentes. Então, você vai ter autista que não tem problema com barulho, você vai ter autista que não tem problema com alimentação, você vai ter autista que não tem problema com coordenação motora. Então, o Matheus vai no Rock in Rio, o Matheus ficou 5 dias no Carnaval em Salvador. Barulho não é problema para ele, Para então. ele não é. O Matheus come de buchada, vísceras, bom. a jiló. Hoje ele comeu meio quilo de jiló. Ai, que beleza. Então, ele não tem essa seletividade alimentar. Matheus tem... o Matheus costura, o Matheus faz dobradura, então o Matheus tem coordenação motora extraordinária. E nada. Mas não é a realidade dos outros, nem do vizinho dele. Ou seja, então, quando a gente pega um outro autista, tem o não verbal, que não fala, eu vou ter aquele que tem seletividade alimentar extrema, sensibilidade. Por quê? Porque é importante, talvez, para as pessoas que estejam nos assistindo e que não têm muito conhecimento, o autismo é um espectro. Ou seja, é um leque. É um leque. Eu até vou começar diferente. Assim, muitas vezes a gente conhece batata, né? A gente vai no supermercado e compra batata. Uns chamam de batatinha. Vou lá no supermercado, compro batatinha e trago para casa. Quando eu chego numa pessoa e digo assim, olha, sabia que existe mais de 600 tipos de batata? A pessoa vai dizer para mim assim, eu não sabia, nunca vi. E por que isso é real e é importante? Porque na nossa realidade brasileira, a gente vai no supermercado, tem batatinha, batata chamada batata inglesa. Hoje a gente consegue ver a tal da batata salsa, a gente consegue ver a tal da batata baroa, a tal da batata doce. Já subimos para 4. Mas se eu andar aqui poucos quilômetros, né, milhares, ou seja, em todos os países latino-americanos, a gente começa aí no Chile, na Bolívia, tem mais de 600 tipos de batata. Então, é muito difícil você falar para uma pessoa de 600 tipos de batata se a pessoa só conhece um. Cenoura. Todo mundo que está nos assistindo jura que só existe cenoura laranja. E aí eu digo para a pessoa, não, dá uma pesquisada na internet que você vai ver que tem cenoura de cores que você nunca imaginou. A pessoa diz, eu duvido, só existe cenoura. Eu mesmo duvidaria, porque eu só via laranja. A pessoa só viu a cenoura laranja. Aí a pessoa entra na internet e diz, meu Deus, mas não é possível que tenha cenoura dessa cor. E é original, não é transgênica. Da mesma forma, para a gente encerrar, digo assim, olha, nem toda gelatina você precisa colocar água quente. Mais da metade das gelatinas que estão lá no supermercado, é só colocar água fria e tudo bem. Mas a pessoa diz, não, desde que o mundo é mundo, gelatina precisa de água quente. Então, eu estou mostrando que o nosso conhecimento finito nos coloca um mundo em torno do umbigo. Então, a pessoa acha que todo autista tem que se desorganizar, bater com a cabeça na parede, que vai ser violento, que vai ter problema com barulho. Se não for isso, não é autista. E você vai ver autista. A gente tem autista que é médico, autista que é juiz, e como é que essas pessoas chegam nesses lugares? Né? Elas fazem um esforço, um hercúleo, né? Mas elas chegam, porque são características muito diferentes. Então, por isso que a gente chama de espectro. Então, o autismo é aqui um centro, vamos pensar, né? E em volta desse centro eu tenho milhares de características. Quando eu digo milhares, é porque eu posso ter um autista cuja comorbidade, e aí todo mundo já sabe, porque a pandemia nos ensinou, né? Dizia assim, bom, quem pega um COVID, se tiver uma comorbidade, como, por exemplo, diabetes, é mais grave. Se tiver uma comorbidade como sistema imunológico suprimido, é outra comorbidade. Então, vai ficando mais grave. Então, é isso que a gente tem que entender do autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, portanto, não é uma doença, né? Que é muito importante, porque para ser uma doença eu tinha que ter uma origem. Sim. Não existe essa origem. Então, eu vou pedir só um desculpa, é que o WhatsApp tá logado. Sim. E ele tá tocando aqui, o pessoal mandando mensagem. Todo mundo. E você viu o tanto de mensagem que tem na live? Não, eu não vi. Eu não tô viu, sem não? isso, eu prefiro não ver. Você prefere não ver? Posso ler alguma coisa? Daqui a pouco, Daqui a pouco? Vou terminar a explicação e a gente lê. Então, enquanto você termina a explicação, eu só vou sair aqui. Não liga que eu tô saindo do WhatsApp que tá. Tá bom. Então, se eu logado, só terminar a explicação. Então, a gente tem ali um centro, né, que é o autismo. E ele é um transtorno, portanto, não é uma doença. E é difícil também as pessoas entenderem, porque tem médico, tem remédio, tem exame,
tem um monte de terapia, tem laudo. Então, como que não é uma doença? É um transtorno, né, do neurodesenvolvimento e, portanto, a gente tem as comorbidades. E as comorbidades mais comuns são, eu posso ter um autista com depressão, eu posso ter um autista com seletividade alimentar, eu posso ter um autista com deficiência intelectual, eu posso ter um autista com TOD, eu posso ter um autista com TDAH, que são as comorbidades. E eu posso ter um autista com tudo isso. Eu posso ter um autista que é deficiente intelectual, que é TOD, que é TDAH, que uma série de outras situações. Então, por isso que a gente nunca vai encontrar dois autistas iguais. Por quê? Porque as comorbidades, né, caracterizam aquela pessoa de uma maneira diferente de caracterizar outra pessoa. E como se preparar para isso? Não. A família em si, como que ela não se molda, mas ela tem que adquirir conhecimento, não tem? Tem que adquirir. Então, Ela não tem como ela falar outra assim, participação muito importante da sua... eu tô ouvindo você e só tô... Eu gosto muito de conversar com quem está interessado, porque a pessoa vai direto ao ponto. Ou seja, como é que você vai ser pai de um autista se você não entende absolutamente nada? Então, quando um pai está batendo no filho, a gente pode chamar o conselho tutelar, a justiça e dizer, olha, tem uma agressão física ali. Ok. Mas se eu fizer todo o acerto da situação, a pacificação daquela família e a criança ou adolescente voltar para casa, vai apanhar de novo, porque o pai não desenvolveu consciência. Então, os pais precisam entender que, assim, quando eu tenho um filho TOD, não existe combinado em TOD. Você faz isso com o teu filho, olha, se você comer toda essa salada e mais esse arroz e esse feijão e o bife, eu deixo você fazer tal coisa. Isso para o TOD não existe. Os pais ficam fazendo combinados e muitas vezes esse TOD é deficiente intelectual. Então, como é que você vai fazer um combinado para um cérebro que não vai gravar, não vai fixar e não vai manter isso? Então, o pai precisa entender que por mais que ele queira, por mais que ele se esforce, por mais que ele sonhe, o filho vai se desorganizar. Então, nós que temos filhos com esse nomezinho, TOD ou TDAH, né? E é engraçado que às vezes eu faço uns vídeos assim, meu filho, ele guarda a louça todos os dias. Eu lavo e ele guarda todos os dias. Mas eu abro a geladeira, tem uma panela que foi guardada na geladeira. Eu abro a gaveta e de repente tem qualquer outra coisa que não é daquela gaveta. E eu dou risada, né, como você mesmo colocou, porque eu sei que ele fez o que ele tinha que fazer. Ele guardou toda a louça, secou e guardou. A necessidade de estar tudo naqueles buraquinhos depende de um treinamento, de uma organização que muitas vezes falha. Por exemplo, como o senhor disse, talvez no outro dia vai ter que explicar de novo. Exatamente. Eu comecei a usar uma saladeira nova na minha casa, preta, de plástico. E ele coloca todas as coisas de plástico num lugar. Aí hoje, inclusive, o coador, né, aquele suporte que põe o filtro de café. E o coador, normalmente, eu uso lá na pia da cozinha. Só que eu tenho que ir buscar lá no outro armário, onde ele guarda tudo que é plástico, porque ele reconhece os materiais. A saladeira nova é da cozinha, mas é plástico. Ele vai levar lá no outro armário. Então, eu já prevejo que isso vai acontecer. E a hora que eu... Cadê a saladeira? Ah, tá no plástico. Tá lá. Então, só que nem todos os dias eu vou usar algo que é do conhecimento dele. Eu posso usar uma peça ou usar qualquer coisa na cozinha que ele não conhece e ele pode simplesmente se desorganizar diante daquilo. Porque se ele abrir a gaveta e a saladeira não cabe na gaveta, a pressão dele, a panela de pressão subiu 30%. Aí ele abre outro armário, a saladeira não entra no armário, já foi para 50%. Aí ele me chama, eu não estou por perto. Aí o cachorro vem e faz qualquer coisa. Ele já está no 70, no 80 e daqui a pouco ele desorganiza. Então, nem sempre nós pais conseguimos dar conta de toda aquela situação do contexto. E por isso vem a desorganização. E sempre tem um gatilho, um porquê. Às vezes um cheiro, né? Então, muitas vezes na escola, a criança sai de casa bem, mas aí pega um ônibus escolar que tem 50 crianças andando e gritando. Ele é autista, já vai para uns 40, 50. A panela de pressão dele vai fervendo. Chega na escola, ele vai no banheiro, que a tia lavou com detergente fedorento, e aquilo já desconforta ele, já vai para uns 70. Na fila toca um sinal, e eu não entendo porque que as escolas têm aquelas campainhas, se a gente tem inclusão. Toca aquilo infinitas vezes, e ele numa fila esperando. E aí, quando a professora vai pegar ele está completamente desorganizado, ele já ferveu. Então, nesse sentido,
os pais precisam receber um diagnóstico, independente do nível de intelectualidade dos pais, é estudar. E hoje não tem desculpa. Existem sites de toda a natureza, canais no YouTube de toda a natureza, livros como esse vamos meu. falar ao livro, né? Então, assim, ninguém tem grupos de WhatsApp, então ninguém pode dizer que eu não sabia do que se tratava. A gente pode não saber antes do diagnóstico do filho, mas a partir do momento em que o filho recebe um diagnóstico, é sim dever dos pais zelar pela integridade do filho. E isso está, inclusive, dentro da busca do conhecimento de quem é o seu filho e como que eu tenho que me relacionar com aquele filho que eu tenho. Como que você, dentro desse contexto, né, que você vem trazendo, gente, é muito bom isso aqui, porque o que acontece? Eu não sabia... É uma aula aqui, está sendo um negócio gigantesco. Fico feliz. De verdade mesmo. Fico feliz. A gente vê o quanto... assim, às vezes... A internet, ela te dá tudo, né? Ela te dá tudo. Você vai ali agora no Google, ela vai te dar tudo isso aí que você falou. Talvez te dê, né, outras situações. Mas da forma que você está trazendo, que você vivenciou, você estudou, e a forma que você traz, a gente começa a se colocar no lugar. Talvez a página da internet não te coloca, ela não te traz para o lugar da E acho situação, importante, né? isso, né? Porque hoje os números, o Brasil não tem números oficiais de autismo, ponto final. A gente usa os números norte-americanos, né, como referência. Então, nos Estados Unidos, vale lembrar que os números são usados nos Estados Unidos como referência, porque o DSM, que é uma espécie de dicionário, né, de saúde mental, também é norte-americano. Então, é de lá que sai assim, a estrutura, né? Como é que eu avalio um autista produzido nos Estados Unidos, né? E é de lá também que a gente tira essas referências. Então, hoje nós temos um autista para cada 31 nascimentos, uma média. Vamos pensar que 10 anos atrás, ou seja, na última década, isso era pelo menos 5 vezes mais. Então, as projeções dizem que na próxima década, ou seja, em 2035, nós teremos um autista em todos os sobrenomes. Ou seja, é impossível eu não ser pai de autista, ou tio de autista, ou avô de autista, ou irmão de um autista. Então, seja o Alan, o Geraldo, ou qualquer pessoa que esteja nos assistindo, aos poucos nós vamos chegar nessa convivência familiar de uma pessoa neurotípica. Ou seja, alguém que tem um transtorno do neurodesenvolvimento, que pode ser infinitos. Mas é importante essa conversa, porque o autismo é um dos transtornos do neurodesenvolvimento que a gente só se toca quando ele toca a gente. Sim. Ou seja, eu recebi um diagnóstico como câncer, né? Outro dia eu coloquei lá nas minhas redes sociais assim, quantos amigos você tem com câncer nesse momento e o que você faz pelos teus amigos? E aí eu fiquei chocado, porque os comentários todos das pessoas eram assim, nossa, eu não conheço ninguém, mas eu vou prestar atenção. Não é que você não conhece, se você for em qualquer hospital oncológico, você vai ver pessoas que você conhece da tua cidade, muitas, que estão nessa luta pela vida. Mas a gente não é tocado por isso. O autismo é também uma dessas condições muito importantes que a gente só é tocado quando recebe um laudo. Mas eu, né, que vivo isso dos dois lados, né, como profissional, como pai, eu sempre digo para as pessoas, abra o teu coração para a compaixão, para a misericórdia. Porque se em algum momento da vida você tiver que aceitar um filho, um sobrinho, um neto, um irmão, ou até mesmo alguém, uma esposa, um marido, você talvez tenha mais condição de se abrir para isso. Então, não esperar que isso chegue até a sua casa e bata a sua porta, mas compreender o mundo, porque isso, de alguma maneira, nos coloca num lugar mais humano, até para criar os nossos filhos típicos. Então, a paciência, né, a amorosidade, a misericórdia, a compaixão são competências emocionais que muitas pessoas desconhecem por completo, né? Você está numa fila e tem um autista na frente, se ele não tiver com uma fita pendurada no pescoço, e o meu não usa essa fita. Então, se o autista não tem essa fita pendurada no pescoço, e muitas vezes mesmo tendo, as pessoas não conseguem esperar e as pessoas não conseguem entender.
Eu paro na frente do colégio dele para deixar ele todos os dias de carro e eu preciso ficar segurando lá de fora a credencial dele. Por quê? Porque se eu parar ele do outro lado da rua, ele precisa atravessar a rua sozinho e as pessoas não respeitam a faixa de pedestre. Então, eu paro no lugar adequado onde eu tenho a credencial. Por isso que eu Só que multo. todos os dias tem uma van, todo dia tem uma moto, todo dia tem uma pessoa. Aí eu tenho que dizer, eu tenho que, pela milésima vez, eu tenho que colocar a mão fora do carro e pôr a credencial. Mas a placa que está ali, né? É de ela pare. Está dizendo assim, olha, Dê a preferência. mesmo que não tenha ninguém estacionado, essa vaga não é sua. Tem alguém que pode chegar, né? Então, eu deixo uma comida em casa e vou deixar ele na escola. Mas se não tem um lugar, eu preciso ficar dando volta até encontrar um lugar. Então, por isso que eu disse, uma família atípica sabe o que vive. E é importante. Dentro de todo o contexto que a gente conversa aqui, eu vou imaginando algumas coisas, sabe? E até você já me trouxe que eu não fiz questão de não pesquisar para ele explicar aqui, porque eu gosto assim, de conversar assim, não tem pergunta escrita aqui não. Né? O meu negócio é a gente conversando Fique aqui à vontade, mesmo. Ana, fique à vontade. Você comentou de uma lei que você encampou, alguma coisa nesse Sim. sentido. Sim. O que foi essa lei? Eu já estou perguntando o que foi a lei, porque eu já estou aqui querendo fazer lei já. Eu já estou pensando em leis. Então... A gente tem... uma das coisas importantes, né, que a gente tem dentro do universo do autismo é garantias legais, lutar por garantias legais, porque o texto constitucional ele é muito genérico. Então, direito de igualdade, direito de escolarização, então são muito genéricos, né? E aí eu tenho alguns amigos, né, influentes, vamos dizer assim, né? Eu conheço muitas pessoas e isso também é um privilégio para mim, né? Se eu pegar um avião hoje e eu descer na Alemanha, eu não preciso ter um hotel, eu posso ligar, eu tenho amigos que vão me acolher, inclusive famílias de autistas, né? Se eu descer no Japão, eu já trabalhei em todos esses lugares, eu posso ligar para uma pessoa e ela vai me buscar no aeroporto e vai me receber na casa dela. Eu e o Matheus viajamos agora no final do ano e nós somos acolhidos em famílias que nós conhecemos na Europa. E no Brasil também. Então, eu agradeço demais isso, eu que sou um garoto que vim da fazenda, ter construído essas amizades no mundo inteiro. Então, muitas vezes eu nem sei como que essas pessoas chegaram na minha vida ou eu na vida delas. Mas eu fui convidada para fazer um congresso em Brasília, para fazer um seminário sobre autismo na Câmara dos Deputados. E lá eu apresentei uma fala sobre a importância da escola e tudo mais. E vários deputados, a palestra foi no Congresso Nacional e os deputados é quem estavam assistindo. E uma deputada do Pernambuco se interessou muito naquela minha fala e tudo mais. Eu disse para ela, olha, eu tenho um projeto de lei na minha casa, só que eu não sou deputado, embora a lei não impeça, né? Todo mundo sabe que pode apresentar um projeto de lei como um cidadão também. Eu disse, olha, mas eu tenho um projeto assim de viabilizar trabalho para adolescentes autistas, porque é a minha realidade. Eu tenho um filho com 15 anos e o sonho dele é trabalhar. Ela disse, vamos conversar. E aí eu me sentei com ela, conversamos, e ela disse, eu vou te passar para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e aí sim eu descobri um mundo que eu não conhecia. Me passaram primeiro um dos advogados mais importantes do Brasil. Né? Você veja, quando ele chegou para falar comigo, ele tinha uma fita de autismo pendurada no pescoço. Olha. Eu fiquei impactado, porque ele disse assim, olha, a deputada disse que você gostaria de conversar comigo, que você tem um projeto de lei, tal, e queria ver a viabilidade disso legalmente. E eu não sabia se eu olhava para ele, para a fita, o que eu dizia. Eu disse, olha, eu tenho até vergonha. Porque, assim, eu sou professor e eu escrevi no meu computador, assim, o autista tem que ter vaga garantida, tem que ter um apoio dentro da empresa. Não tinha nada técnico ali, né? Era só uma escrita... Como se eu estivesse fazendo um texto para o meu coordenador. É que nem nós aqui, conversando, vamos criar uma lei agora. Aí ele disse assim, mas de pé, assim, num canto do Congresso, a gente, assim, numa parede do Congresso Nacional, e ele disse para mim assim, olha... Eu consigo te ajudar, mas eu preciso de um outro amigo que sabe mais do que eu de lei trabalhista. Eu entendo de deficiência, porque na CCJ tem que reunir outro advogado. Aí ele buscou outra pessoa. Quando ele buscou essa outra pessoa, eu disse para ele assim, nossa, era tanta gente inteligente, o Brasil tem uma capacidade técnica, é inacreditável. Aí eu disse assim, então, eu sou a pessoa que a deputada disse que tem um projeto de lei, mas eu nunca imaginei assim dessa forma. Ele disse, então, vamos trabalhar online.
E aí eu trabalhei por 3 ou 4 meses online com esses 2 representantes jurídicos, um advogado que domina todas as leis trabalhistas e o outro que domina todas as leis de inclusão de PCDs no Brasil, que é o autista. Então, nós chegamos, porque a gente precisava de agilidade, ou seja, a gente precisava que os deputados vissem com bons olhos e, ao mesmo tempo, fosse para o Senado e também fosse assim. Então, nós flexibilizamos lá um estágio de aprendizagem, então a gente usou já as leis de estágio que existe e as leis de aprendizado que existe. Então, a lei é 19.422, que é a lei Matheus Peçanha de Almeida. A lei sim, é o nome dele. Legal. E essa lei garante o trabalho para adolescentes autistas, né? Ou seja, por tempo indeterminado. Ele pode ter o apoio de um tutor na empresa, que pode ser inclusive o pai dele. A empresa tem flexibilização de todos os impostos que precisam pagar e assim sucessivamente. Então, no final das contas, foi para o Congresso, foi aprovado, foi para o Senado. A senadora Damares apresentou uma emenda que foi para garantir que esse trabalho também pudesse atingir eventos. Então, os eventos hoje no Brasil, né, congresso, palestras, shows, também tem que contratar. Aí, como acrescentou isso no Senado, volta para o Congresso, foi aprovado, e aí o presidente sancionou no dia 4 de outubro do ano passado. E aí foi quando... Foi o ano passado. Foi o ano passado, sim. Aí o Matheus foi recebido daí no Palácio do Planalto. Transitou quanto tempo essa lei? Em 2 meses. 2 meses? 2 meses nós aprovamos, em 2 meses. Então foi um trabalho de conjunto mesmo, porque eu fiz um esqueleto. Foi um encontro perfeito. O encontro perfeito. Porque é complexo, né? As muito leis ali complexo. para se aprovar, para acontecer. E uma curiosidade, né? O mundo, tem que mover o mundo. Uma curiosidade, no Congresso Nacional, no ano passado, tinha 432 projetos, só para o autismo. Nossa. Se isso tudo for aprovado, a gente não tem nem como entender essa quantidade de leis. Então, é um outro lado do autismo, né, que também é muito sério, porque tudo você precisa garantir com leis e essas leis muitas vezes não chegam para beneficiar, né? Então, é uma discussão que a gente pode fazer, inclusive, em outro programa sobre direito dos autistas, né? Mas só para deixar claro, você pode garantir, por exemplo, que um autista tenha direito a terapias, né? Tantas sessões por semana. Mas você saiu dos grandes centros do Brasil, não estou dizendo assim, indo para regiões longínquas. Não, saindo dos grandes centros, você já não tem a mão de obra. Então, não adianta ter uma lei que garante o fisioterapeuta, o fono, né? O nutricionista especializado no autismo, se aquela mão de obra não existe na região, na cidade, nunca vai existir. Aí a necessidade dos municípios criarem condições de viabilizar isso. Ou seja, eu fiz um projeto desse em Santo Augusto, no Rio Grande do Sul, né, que é um dos projetos que eu mais me orgulho, que funciona já há 2 anos, onde eles patrocinaram essa mão de obra. Ou seja, a prefeitura, além de ter montado um centro, alugou apartamentos, trouxe os profissionais de outros lugares do estado do Rio Grande do Sul para morar nesses apartamentos, prestar serviço. Agora estão lutando para subsidiar estudantes que queiram formação nessas áreas, para ter mão de obra no futuro também disponível. Então, assim, não basta só aquela lei nacional, se lá na ponta, né? Por exemplo, eu sempre pensei que tem que ser ao contrário. Porque o que você... lei federal, beleza, cria a lei, mas se o município... essa pirâmide tinha que ser, vamos dizer, de ponta cabeça aí. Porque Sim. o município é o que está ali no primeiro contato, Sim. é o que ensina o ABC. Sim. Você veja uma mãe aqui na zona rural, se ela tem um filho autista e ele se desorganiza e se machuca, o SAMU... Como é que ela vai ter um atendimento rápido e adequado, né? Então, ela precisa de um tipo de transporte, de locomoção, de socorro imediato que muitas vezes ela não tem. Uma mãe que precisa de um alimento específico, que o filho tem seletividade. Como é que agora a gente tem lei que garante, né, que o atendimento no SUS para isso, mas e para comprar? O município tem que viabilizar soluções que estejam mais próximos dessas famílias para que elas tenham condições de acompanhar os seus filhos de uma maneira mais digna. Hoje tem... Pessoal, até me desculpa aí que eu tô tão prestando atenção no Geraldo falando aqui que eu deixei a câmera em mim aqui um pouco e tava ele falando. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Mas importante as pessoas estarem ouvindo. Que eles escutaram. Mas
Falando de município, tem alguma verba específica hoje para o autismo ou não? Uma verba que, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas sim, tem lá, X percentual para trabalhar com o autismo. Ó, a verba, ela inicialmente é federal. Certo. Então, no orçamento da União, está previsto lá, né, o montante que vai ser repassado. Só que, veja, a gente começa numa pirâmide, esse montante específico do autismo, e também foi uma crítica, inclusive, levantada no ano passado, porque toda a saúde mental no Brasil está dentro do SUS, né? Ou seja, o CAPS, vamos pensar assim, né? Então, o CAPS, ele é o responsável, né, oficialmente responsável pelo atendimento público de todas as situações de saúde mental, incluindo o autismo. Certo. No entanto, uma crítica que foi feita no ano passado, e aí foi muito complicado para diluir tudo isso, foi que o atendimento e as verbas e os programas estavam muito voltados para o autismo e abandonando outras situações de saúde mental que também é de responsabilidade do SUS, como, por exemplo, esquizofrenia, né? E aí, muita gente questionou isso, que outras áreas, né, e outras patologias aí no caso, né, daí estavam sem atendimento e sem verba justamente porque houve um uso de uma demanda muito grande só em função do autismo. Só estamos colocando para as pessoas saberem que existe também esse outro lado. Mas existe um dinheiro que sai da União, está previsto no orçamento. Talvez esse orçamento teria que ser um pouco mais... Já a direção dele já vir lá do federal, já caindo cada um na sua linha. Mas ali, a gente né? tem camadas, né? Então, existe um orçamento federal, sim. Existe um orçamento estadual, sim. Existe um orçamento municipal, sim. Mas dentro dessa perspectiva que eu estou dizendo, de saúde mental. Entendi. E dentro da perspectiva de saúde mental, não é só o autismo. Porque eu tenho municípios pequenos que, por exemplo, não tem CAPS, né? Porque o Brasil tem uma legislação para o CAPS que está relacionado ao número de habitantes por município. E os pequenininhos não têm. Então, eles têm que usar uma oferta próxima. Então, tudo isso ainda é um problema. Então, dinheiro podem aparecer de várias naturezas, mas tem que ter muito boa vontade dos vereadores, dos presidentes de Câmara, tem que ter muita boa vontade dos deputados que vão estar mais próximos dos seus eleitores. Porque o governo federal ele tem lá um orçamento e tem uma previsão, inclusive, para isso. Mas isso até chegar lá na fazenda, no sítio, nas comunidades indígenas, né? Porque os povos indígenas também têm autista. E aí o dinheiro desaparece. Então, de lá até aqui embaixo, muitas vezes ele não chega. Dentro desse contexto, eu acompanhei bastante a política local nos últimos anos e a gente vê os vereadores falando, né, do autismo, falando, recebe pais, fazem homenagens e tudo mais, certo? Mas eu, hoje, te ouvindo, tá? Isso eu estou fazendo uma reflexão aqui relacionada a isso. Eu vejo que essa busca por um conhecimento mais refinado, que nem você está trazendo, é importante aqui na base. Exemplo, hoje eu indicaria aos vereadores ouvir o Geraldo. Vem cá, vamos ouvir o Geraldo. Por quê? Porque eles não têm essa noção. Eles não têm. É que, assim, veja, pode ser um ou outro, tem um próximo do que eu entendo. Mas eu acho que a coletividade de autoridades locais deveriam ter esse refino para poder tomar decisões. Uma coisa que a gente tem que quebrar é essa ideia do assistencialismo, né? Então, a proteção pela dignidade humana, ela é master, ela é primeira, ou seja, a dignidade humana tem que estar acima de qualquer coisa. Mas se todos nós, né, cidadãos, né, então vamos colocar aqui o votante, o vereador, o prefeito, as associações, se todos nós trabalharmos somente na perspectiva do assistencialismo, eu perco a visão de médio e de longo prazo. Porque você veja, uma criança autista vai ser um jovem autista e vai ser um adulto autista. E muitas vezes, todos nós aqui na base trabalhamos assim, para a criança ter uma professora auxiliar na escola, ter a vaga lá naquela creche e ela ter, talvez, lá o atendimento da terapia da semana.
mas a gente não tem, né? Não estou dizendo que é o caso do município A, B e C que está nos Certo. assistindo, mas muitas vezes o município Na sua A, B, maioria. C, D não tem o projeto de médio prazo. Ou seja, quando esse menino que hoje tem 8 chegar aos 15, a associação comercial está preparada para acolher essa Eu mão ia de falar obra? isso agora. Né? Perguntar. Ou seja, eu tenho no município uma escola de natação, porque ele não vai mais ter atividade física na escola, mas ele precisa continuar tendo atividade física, porque muitos ganham peso, sobrepeso. Então, o município tem uma grande estrutura para natação. Eu criei uma casa de experiências de aprendizagem com informática para profissionalizar esses. O município criou parceria com o Sistema S, SESC, SENAC, SESI, para qualificar, né? Porque a gente tem a resolução 02/2001, ela garante que eles, mesmo com terminalidade específica, ou seja, não alfabetizado, terminam o 9º ano, possa entrar no Sistema S para fazer um curso de profissionalização. Mas isso tem que ser construído via sistema, via organizações. Então, a gente precisa pensar, hoje, todo mundo quer lutar para ter terapia, professor auxiliar e vaga garantida. Ótimo, mas e levantar o pescoço e olhar ali na frente? Quem está fazendo? E o mais interessante, quando ele envelhecer, ele vai ser produtivo, autônomo, ou ele vai também precisar, ou continuar precisando? Então, às vezes, as políticas que são criadas nos municípios são políticas de dependência eterna. Ele não tem autonomia, ele não tem estrutura física e ele chega daí, né? E aí vem a parte difícil da gente falar. Por isso que a média de vida de um autista é muito pequena. Porque a gente está falando que depois dos 18 ou 20 anos, muitos deles têm comorbidades, no plural, não tratadas, né? Processos depressivos muito intensos, bipolaridade, sem medicação, problemas sérios de coordenação motora, muitos estão na cadeira de rodas, muitos desenvolveram diabetes e outras situações mais graves, e aí sim ele está doente. E aí sim ele está doente. Por isso que a expectativa de vida não chega a 40 anos. Por quê? Porque nós fomos criando um sistema ilusório, mentiroso, de que a gente estava assistindo, mas na verdade a assistência é criar autonomia. E isso é muito mais difícil. Um exemplo. Cidade de autismo que está surgindo em vários lugares do Brasil. Me dá tanto desespero, Alan. Eu choro muito quando eu vejo isso, porque você imagine assim, ó, tira a palavra autista e põe negro. Cidade do negro, cidade do gay, cidade do gordo. Alguém teria coragem de fazer isso? Não teria. Mas muitos municípios estão construindo Parque do Autista, Cidade do Autista. E isso pode levar a um isolamento que já está na história do Brasil como algo muito grave. Ou seja, os leprosos, a hanseníase no Brasil, criou esses, né, a saúde mental, inclusive, do Brasil, criou esses bolsões de isolamento onde ninguém queria chegar perto ou conviver justamente por quê? Porque ficou estigmatizado. E o meu pânico é de pensar que, assim, quando uma mãe sabe que tem um parque do autista na cidade e o filho dela é típico, será que ela fica à vontade de levar o filho dela típico lá? Ou ela diz, filho, não, lá é só para autista. Agora, a mãe de um filho autista, será que ela não teria vontade que o filho dela convivesse com um não autista? Então, muitas vezes o sistema cria coisas que vão piorando ainda mais a realidade, mas com um nome, um rótulo de que é um benefício. Mas aí que entra onde eu falei para você desse conhecimento aqui. Por quê? Você se insere direto. Na maioria das vezes, na política, eles querem fazer política. Sim, né? sim. Então, sim. eles querem, eu vou fazer algo aqui, fiz pro autista. Parque do autista, não sei o que, tal. Mas ele não está tendo conhecimento. Ele não está... tudo que você trouxe aqui, eu vi assim que você quer trazer a questão de longo prazo. Médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Não, peraí, não é só o assistencialismo aqui, né? A gente está falando há 20, 30 anos. Como que vai ser esse assistencialismo? E o número que vai chegar, né? Porque hoje a gente está falando do número que nós temos nesse momento. Mas novos laudos, novos diagnosticados vão avolumando esse número. Se não pensarmos em soluções mais humanizadas e mais
condizentes com essa realidade que nós chamamos de acolhimento, toda a sociedade vai padecer. Porque você veja, o gasto que eu tenho para tratar de doenças é infinitamente maior do que o da prevenção. E eles podem adoecer e muito. Mas a gente falou sobre morte aqui também. E vamos lembrar que o Estado, ele protege, mas ele não cria filhos, né? O Estado protege os nossos filhos, mas o Estado não cria, ou seja, o Estado não vai fazer isso que a gente faz. Mas o Estado tem uma instituição que ele vai dizer assim, eu estou protegendo a infância e a adolescência. Mas os nossos filhos, os jovens e os adultos, não. Então, nós vamos precisar mudar a mentalidade de quem está nas organizações. O autismo, ele chegou e ele não vai embora. Não tem... As condições que nós temos hoje, né, já nos dá condição de afirmar com muita segurança que nós vamos viver num mundo de pessoas neurodiversas, ou seja, não só o autismo, mas também outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, se o mundo vai ser assim a partir de agora, por várias razões, né, então, para responder às pessoas que ficam aí se perguntando, né, por que tantos números de autistas? Essa é realmente, agora você fez a pergunta que talvez eu iria perguntar. Sim. Por que sempre essa fala, né? Antes não tinha tanto autista como tem agora. Sim. Dentro do estudo, né? O que trouxe essa realidade para nós? Indo direto ao ponto, hoje a gente tem diagnósticos mais sérios, né? E mais cedo. Então, antigamente existia da mesma forma, mas a gente colocava rótulos, do tipo assim, é débil mental, tem problema de cabeça. E ficava todo mundo atrás desse rótulo e ninguém sabia o que era aquilo. Muitos de nós tivemos pais alcoólatras, usuários de drogas, né? E a gente não sabia o que era aquilo. Então, muitos ficaram atrás desses rótulos. É drogado, é bêbado, é pau d'água, é débil mental. Mas, hoje, a gente tem diagnóstico cedo, precoce e diagnóstico mais refinado. Então, é possível reconhecer essas características com mais precocidade, né? Mas eu acho que o que vale muito a pena para as pessoas entenderem é por que tantos diagnósticos, por que tantos números? E esses números vêm por causas genéticas, né? Então, há uma forte prevalência, né? Já podemos dizer assim que pelo menos 90% do autismo tem condição genética e as outras condições são as que nós chamamos de ambientais. As condições ambientais, elas são variáveis, porque aí a gente pode ter desde uma desnutrição, parto prematuro, né? E até situações como processo infeccioso que muitos pais, né, e mães têm. Diabetes gestacional. Gestacional, né? E nós temos também causas mais específicas que ainda, né, tem muitos estudos sobre isso, como, por exemplo, a idade dos pais, né? Então, pais com mais idade correm um risco maior de ter filhos autistas. Pais e mães, né? A gente tem que sempre lembrar que vale tanto para o pai quanto para a mãe. Então, hoje as pessoas resolvem ter filhos mais tarde, hoje as pessoas fazem tratamentos para engravidar e isso tem impacto, né? Hoje muitas pessoas têm outros quadros, às vezes, de doença e não sabem disso, isso impacta também. Efeitos da alimentação, nossa, que... metal pesado é um dos itens, né? E o metal pesado, ele tá desde a tinta de cabelo, né? Quando a pessoa pinta o cabelo, mas não é amônia, pior que amônia, né? Que é chumbo, né? Tem muitas tintas de cabelo que é a base de chumbo, isso que é metal pesado. Então, é muito complicado você dizer assim, qual é o fator. Agora, é importante não, assim, esparramar o terror nas pessoas, Sim, né? Porque senão... Calma aí. Porque a pessoa assim, eu tenho 35 anos, então não vou engravidar porque eu tenho medo de ter um filho autista. Então, não é isso, né? Então, a idade é um fator, né, que pode ser preponderante naquele caso, daquela família. A alimentação, né, no caso de metal pesado, a desnutrição, a prematuridade, enfim, todos os outros fatores ambientais. Então, ele pode determinar em maior ou menor grau aquela condição naquela família. Mas como isso é amplo demais, né, muito extenso, podemos afirmar com toda a segurança que o autismo está no mundo para sempre. Para sempre. Lembrando que a gente tem aí uma afirmação
do chefe de Estado norte-americano, que diz que vai trazer à tona a origem do autismo até o segundo semestre, né? Quer dizer, a comunidade acadêmica, né, duvida disso, mas tem que lembrar que nós não sabemos tudo sobre os estados, e aí no plural, né? Aconteceu isso na Covid, aconteceu isso quando o homem foi à Lua, aconteceu isso com os OVNIs. Então, assim, a gente nunca sabe exatamente o que os estados dominam. Mas, tirando a parte de especulação, eu acho que a gente já tem, hoje nós temos mais de 1.000 genes, né, já caracterizado que está na origem genética do autismo, então nós sabemos que tem uma condição genética, né, gestacional, e na gestação, então, vale também isso, assim, de lembrar que a gestação é algo muito frágil, muito frágil. Então, quando a vovó dizia, ou quando lá no passado dizia, olha, não fume durante a gravidez, não use drogas, não isso e não aquilo. Isso, a gente estava falando de algo muito sério. E hoje em dia, mais sério ainda. Então, os cuidados, por isso que o número eleva muito naquelas mães que não fazem o pré-natal, não fazem acompanhamento. Porque muitos desses fatores podem ser controlados ao longo da gravidez, né? Como, por exemplo, mães que têm um quadro de saúde que requer atenção, porque isso vai, de alguma maneira, impactar o filho. Claro que a gente tem muitas soluções para essas mães, mas se a mãe não faz o acompanhamento, então aí entra a conversa de ainda há pouco. Se eu tenho um sistema municipal que prende isso, que essa rede capta isso, eu digo assim, olha, tem uma mãe grávida no meu município, ela tem que cumprir um programa para maternidade. Como que é esse programa do município? Então, o município lá de Santa Luzia, vamos imaginar. Certo. O município de Santa Luzia, a mãe fez um teste positivo de gravidez, ela tem que participar de um programa, independente se seja no público ou no privado, para acompanhar aquela gestação. Para isso, a gente tem agente comunitário de saúde, a gente tem medicina da família, a gente tem uma série de soluções públicas que pode acompanhar. Porque no meio dessa gravidez pode surgir um desses fatores ambientais que impacta no diagnóstico de autismo e eu posso reverter ele no meio da gravidez. Agora, depois eu não tenho como fazer isso. Então, o entendimento do autismo começa já na gestação. Né? E não quando você tem lá um diagnóstico e a mãe liga lá para o presidente da Câmara querendo uma vaga e querendo uma professora auxiliar. E querendo que o Estado em si resolva aquela situação ali de momento, né? Sim. Geraldo, você falando aí, eu estou aqui viajando aqui e pensando também. Porque, assim, a questão também que eu vejo você falando aí é que não é um profissional X, Y, Z, seria, no caso, todas as pessoas estarem preparadas. Tudo, não adianta. Você, por exemplo, um autista, alguns autistas, né, agora corrigindo, alguns autistas não conseguem descrever o que eles estão sentindo. Então, alguns autistas têm alta resistência à dor, ou seja, não sentem dor, e não conseguem descrever o que eles estão sentindo, sobretudo os que têm deficiência intelectual. Então, quando você tem uma criança ou um jovem que está doente, mas não consegue dizer aonde, como é que você vai avaliar isso? Então, imagine um pai na madrugada com um filho com 38, 40 de febre. Para onde você vai? Para que pronto atendimento você vai? Você não sabe se a garganta, o estômago... É impossível. Meu filho quebrou o braço em 2 lugares. Quebrou no punho e no cotovelo. Durante a pandemia. Então, colocamos um travesseiro aqui embaixo, uma tipóia, e aí o único hospital em Curitiba que estava atendendo era o Hospital do Trabalhador. 21 horas na fila do Hospital do Trabalhador. E aí? Para explicar isso também, né? O que tinha acontecido? 21 horas com o braço quebrado em 2 lugares para conseguir fazer um gesso durante a pandemia. Então, os profissionais de todas as áreas, né, de saúde humana, né, seja das psicológicas, das biológicas, das fisiológicas, eles devem buscar essa preparação. Então, hoje você tem dentista especializado em neurodivergente, você tem pediatra, você tem psicólogos, você tem psiquiatras, você tem fisioterapeutas, não importa. Por isso que a associação comercial, as igrejas têm que participar do processo de inclusão, porque um pai que tem um filho atípico, ele muitas vezes não vai numa igreja, porque o filho não vai parar quieto.
e vai rir com o padre ou o pastor pregando. E aí, como que a comunidade vai ver aquilo? Então, a pessoa pode olhar e dizer, mas ele está possuído. Não, é porque esse espelhamento das emoções, das sensações, ele não reconhece por completo. Então, não adianta eu mandar a professora auxiliar para a escola, ter terapia, se a família não pode ir numa pizzaria, né? Porque chega lá, o dono da pizzaria diz, eu conheço todo mundo na cidade, eu não posso atender você primeiro. Como é que um pai com uma criança que tem TOD, TDAH, vai esperar 1h30 para ser atendido? Então, a lei garante o atendimento prioritário. Além com a fome ali também, como que vai lidar com a cheiro de pizza, o movimento. Então, a gente já fica nervoso já. Então, todos os profissionais, então quem tem um comércio tem que se preparar para isso, quem tem uma clínica, não importa se seja um oftalmo, porque você veja, essas crianças elas ficam doentes, então o autismo não é uma doença, mas a criança e o jovem autistas, eles ficam doentes. Como então, eles têm dor do ouvido, garganta, eles precisam de médico como todo outro. Só que o atendimento precisa ser especializado. Mais rápido ali, né? E condizente com aquilo, né? Porque você vai ter um autista que é não verbal, ele não vai falar. Como é que um médico vai fazer um exame em alguém que não vai falar, né? Porque o sinal você observa, mas o sintoma ele não descreve. Gente, vocês que estão assistindo, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal. Quero agradecer muito a participação de todos que estão assistindo. E tem gente aqui, viu? Meu Deus. Rapaz, vou falar a verdade. Será que a gente consegue ler todas as mensagens? Vamos ler umas 2 ou 3 pelo menos, aí a gente encerra, porque amanhã o professor Geraldo está em Bombinhas, Santa Catarina. Bombinhas, Santa Catarina. Você viu como é que, 8h30 nós começamos, já está com 1h30 já, como voa. Voa mesmo. A Regiane perguntou se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva, tá? Podem compartilhar, sim. A Lourdes Nogueira, perfeito, professor. As políticas criadas é para a dependência, né? Falando daquilo que a gente, que o senhor trouxe agora há pouco. Perfeito. A Jaqueline Riguete, palmas para o senhor. Doutor Geraldo, ácido fólico tem ligação com autismo? Então, aí vem aquela história das pesquisas, né? Certo. Então, tem e não tem. A gente tem alguns estudos que mostram alguma importância, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque entra aí também o caso da gripe, né? Se as pessoas forem lá na internet e vão ler assim, gripe causa autismo, você pode dar de cara com uma informação que vai dizer sim, causa autismo. E você pode dar de cara com uma informação mais precisa. Então, a gente tem que pensar assim, é o impacto disso naquele organismo que vai determinar. Porque, no caso do que a gente está falando, tem outros medicamentos também que causam, né? O Valproic, que é o mais comum deles todos, né? Então, muitas mães, né, muitas futuras mamães, né, que vão precisar do uso de medicamentos e daí diferentes medicamentos, esse medicamento pode causar um impacto maior naquele organismo que em outro organismo. Entendi. Então, por isso que o médico tem que estar acompanhando essa mãe desde o começo, porque se ele olhar lá no prontuário dessa mãe e ela tem processos infecciosos graves ao longo da vida, certo. Por exemplo, sífilis, HIV e outros processos, né, infecciosos ao longo da vida, ela tem lá uma situação de diabetes e junta-se a isso o uso de um medicamento que causa impacto, ele pode fazer escolhas diferentes de outra mãe que não tenha esse relatório que eu apresentei há pouco. Então, tem que sempre pensar assim, há relações em tudo isso que estão falando aí, mas o impacto é diferente e, portanto, a gente não pode determinar que isso. Por exemplo, um estudo bem interessante... que sim, né? Não, sim, não ou não é. Tem um estudo interessante nos Estados Unidos sobre televisão, se televisão causava ou não autismo. E aí descobri, sim, eles pegaram cidades onde eu tinha muito autista e muita televisão. E aí todo mundo disse, a televisão causa autismo. Foram estudando, até perceberem que nesses lugares que tinha televisão, as pessoas assistiam muito à televisão, tinha muitas informações e, por isso, buscavam diagnóstico. Em outros lugares, as pessoas não tinham acesso à informação. Então, muitas vezes tem isso também nas pesquisas. Aí poderia falar que era a TV, não. Que era a TV, o viés da pesquisa, sim. Vou ler a última aqui. Sou professora e é um mundo desafiador. Todo dia, uma experiência diferente. Amo demais meu pequeno e busco sempre aprender para ajudar ele.
Então ela relata aqui que também E professora e também... Essa é uma verdade de todos nós que somos pais ativos e professores, né? A gente aprende dentro de casa e ensina primeiro dentro de casa. É muito interessante. Eu quero agradecer muito, mas antes de agradecer, Sim. nós temos que falar do livro. Ah, sim. Então, vamos falar do livro. Fala do livro, A gente pessoal. mostra para lá. Aqui, isso. Então, eu sou autor desse livro, que é Para Além do Autismo, e é um guia prático para pais, educadores e terapeutas, e ele como o próprio título diz, é um guia mesmo. Então, você vai encontrar aqui o ABC, ou o Beabá. ABC. Como que eu faço as mínimas coisas, as coisas mais simples que dão resultado, ou que pelo menos nos encaminha nesse sentido da construção da autonomia, tá bom? Então é só ver lá nas redes sociais, ele tá lá. Sigam também o Isso. canal, né? Com certeza, acho que todo mundo veio mais pelo... Não, mas agora a gente vai dividir os seguidores. Veio muito mais, porque eu tô começando, meu canal tá ali gateando, mas eu quero agradecer muito. E é importante que qualquer canal dê essas visibilidades, né? Então, Com certeza. o autismo precisa de tudo, do P, do M e do G, ou seja, pequenos, dos médios e dos grandes. Nós precisamos de todos nessa luta pela conscientização, nessa luta pelo esclarecimento, né, que vem e que de alguma maneira conforta, né, porque ele encaixa naquela busca que muitos pais e professores têm, né? Então, esperamos que outros, assim como você, dê oportunidade. E eu já estou me colocando à disposição para voltar. Mas você vai voltar, com certeza. Aqui a conversa aqui, se pudesse, eu ficar 3 horas conversando com ele. É porque eu vi outro dia um podcast dele com 3 horas. 3 horinhas. Quando a conversa é boa, a gente vai embora. Ah, mas eu quero fazer uma pergunta, a última pergunta. Pode dizer. Eu não vou deixar essa pergunta para depois. Qual o seu sonho? Meu sonho é poder ver as pessoas enxergando o outro, independente do que o outro é, né? E eu trabalho nessa perspectiva da compaixão, da misericórdia. Eu aprendi isso, né? Eu sou budista, eu tenho uma religião um pouco diferente da maioria das pessoas, e eu sou budista preceitado, inclusive, que quer dizer que eu tenho um batismo, um nome japonês, eu sou do Zen budismo, né, do Japão. E no budismo a gente aprende que tudo é impermanente, absolutamente tudo passa, né? E que o sofrimento é construído, ou seja, difícil para as pessoas entenderem, mas isso é 2 máximas do budismo. E eu fui aprendendo isso ao longo da vida, né? Tudo que as pessoas olham e vê muito sofrimento, muita dificuldade, eu digo, mas é só mais um dia da vida. Amanhã é outro dia, as coisas já são diferentes. E essa história da compaixão e da misericórdia vem daí também. Então, olhar para o outro com essa compaixão faz com que a gente se perceba mais humano e mais feliz, porque daí você vai percebendo que as suas dificuldades, as suas falhas, está igualzinho à falha do outro que você está apontando o dedo. Então, em lugares diferentes, em situações diferentes, a gente precisa de compaixão e misericórdia. Ok. Gente, muito bom. É uma aula. Obrigado. É uma aula. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui. Aprendendo tudo isso junto com o Geraldo. Já tô íntimo aqui. Geraldo, muito tô bom. íntimo Fico aqui. feliz, Ale, é isso mesmo. E o Geraldo tá convidadíssimo para uma próxima conversa, que aí nós vamos... Tenha certeza que eu voltarei. Falar muito mais sobre o autismo Vamos e também coisas da vida. Isso tá mesmo. Bom? Vamos fazer sim. Gente, obrigado. Fique com Deus. Muito bom. Tchau. Até a semana que vem.